Bom, gente, estou gravando a nossa aula, tá? Vamos continuar com a correção. Na aula passada, nós não conseguimos corrigir tudo que tinha ficado de tema. Falta poucos exercícios para terminarmos de corrigir. Então, vamos fazer a correção agora, tá bom? Bom dia, Lavínia. Vamos pegar livrinho? Então, gente, paramos na página 6, no exercício 11, letra B. É do livro de atividades, Felipe. Deu? Vitor Gabriel, página 6. Exercício 11, letra B. Jojo e Vitor Gabriel, não estou vendo vocês mais. Gui Estevam, posiciona bem essa tua câmera, tô vendo teu teto. Valentina também, tô vendo o teto de vocês. Aí. Tá bom? Vamos lá, então. O exercício... Por que, Gui? Ah, tá. Mas o ideal seria tu ter um lugar para tu apoiares o teu celular, né? Então tá bom. Exercício 11, vocês tinham que transformar o que era sujeito simples em sujeito composto, né? Na letra A, o professor entrou na sala. Então, nós transformamos o professor e o aluno entraram na sala. Isso na letra A nós já fizemos na aula passada. Na letra B, Gabriel, qual é a tua resposta da letra B? Não, Gabriel. Tu só botou o sujeito para o plural. Tu não tem dois núcleos, tu continua tendo um único núcleo só. Como é que ficaria com dois núcleos, Gabriel? Bom dia, Sofia. Posso? Olha só. Na letra A, observa a letra A. O professor entrou na sala, né? O meu verbo entrou. Olha para tua frase. Teu verbo é entrou. O que vem na frente do entrou? O professor. O professor é sujeito. Entrou na sala é predicado, né? O teu sujeito, o professor, quem é o núcleo? Isso, o professor é o sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Professor. Quantos núcleos tu tem, Gabriel? Uma só, professor. Um único núcleo. Aí nós transformamos ele em sujeito composto, onde eu preciso ter dois núcleos ou mais. Então ficou o professor e o aluno entraram na sala. Corto na frente do verbo, fica o professor e o aluno. Quem são os núcleos? Isso! Quantos núcleos eu tenho? 2.
Mas se eu colocasse, Gabriel, os professores entraram na sala. Os professores entraram na sala. Corto na frente do verbo entraram. Aí fica qual é o teu núcleo dessa frase? Qual é o núcleo do sujeito? É moto. Se tu passa ela para motos, quantos núcleos tu tem? Continua sendo um. Tu precisa me dar mais de um núcleo. Então, como é que tu poderia fazer essa frase para tu ter os dois núcleos? Muito bem, querido. As motos e os carros foram vendidos, ou tu podes deixar no singular, Gabriel. A moto e o carro foram vendidos, tá bom? Uhum. Tu entendeu, Gabriel? De nada, meu amor. Letra C. Vou esperar vocês corrigirem aí. O Gabriel vai corrigir. Esperar um pouquinho. Fala, Estevam. A 6? Sim, só vamos esperar um pouquinho, tá? Alguém ficou com dúvida, gente? Sofia, não tô te vendo. Vitor Gabriel, não tô vendo. E Lavínia, não estou vendo. C. Meu amigo assistiu ao jogo de basquete. Vai, Estevam. Estevam. Meu amigo. Como é que foi que colocou? Tá bom. Estevam. Qual é o teu verbo? Assistimos. Corta na frente do teu verbo. Cortou? Quem é que ficou aí na frente? Meu amigo. Meu amigo é sujeito, né? Tá, Gui. Quantos núcleos tu tem aí? Um. O acréscimo que tu fez não foi no núcleo do sujeito. Tu acrescentou no predicado. E aqui pede para tu trocares o sujeito. Como é que ficaria essa frase aí, então? Muito bem, meu amigo e eu assistimos ao jogo de basquete. Muito bem, tá ótimo. Fala, quadro. Não entendi, quadro. Eu e meu amigo, né? O eu sempre vem depois, Gui. Meu amigo e eu, tá? Fala, Sofia. Ué, mais alguém tá com esse problema? Tá todo mundo me escutando. É alguma coisa no celular dela, no computador dela. Então, ela vai ter que entrar e sair de novo. Ela colocou alguma coisa no chat, não vi. Poxa, tem que ter duas conversas, eu não vi. Bom, Vitor Gabriel, pra mim, minha câmera tá ligada, mas eu não tô te vendo, Vitor Gabriel.
Bom dia, Léo. Estamos corrigindo a página 6 do livro de atividades. Bom, letra D. Marcos não compareceu à reunião. Cauê, o que tu colocou aí? Como, Cauê? Cauê, isso não é aceitável. Porque eu dei tempo para vocês fazerem os exercícios em aula. Eu dei os exercícios na quarta-feira. Tu teve quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça para fazer os exercícios. Tem que fazer os teminha, Cauê. Felipe, resposta da D. Marcos e Fernanda não compareceram à reunião. Muito bem. E o celular apresentou defeito. Angelina, como é que fica essa resposta? O celular que, Angelina? Não escutei, amor. O celular e o tablet apresentaram defeitos. Muito bem, isso aí. Alguém ficou com alguma dúvida, gente, em sujeito simples e composto? Sim ou não? Não. Tá bom. Fala, Lavínia. Tá ótimo, o celular e o carregador, isso mesmo. Dois núcleos, transformasse o que era um núcleo celular e transformasse em dois, celular, carregador. Muito bem. Exercício 12. Os dois verbos destacados na terceira pessoa do plural, mas somente um deles apresenta sujeito indeterminado. Então, os dois verbos destacados estão na terceira pessoa do plural, mas somente um deles apresenta sujeito indeterminado. A qual verbo esta afirmação se refere? Explique o seu raciocínio. Frase 1. Os operários trabalharam a noite toda para concluir a obra, portanto, precisam de um descanso. 2. Falaram que a gasolina vai subir. Valentina, qual? A gente tem o primeiro verbo ali, precisam, e na segunda frase, na segunda oração temos falaram, né? Qual que é indeterminado? Por que tu acha que eu falaram? Hum, isso aí. Isso aí, olha só, tu não precisa do me falaram ou falaram-me, tá bom? Falaram tá perfeita essa frase, não tem nenhum problema com essa oração, tá bem? A gente precisa se perguntar, por exemplo, no 1, precisam de um descanso. Quem é que precisa, Valentina, de um descanso da oração 1? Os operários. Então, aí no precisam, nós temos um sujeito oculto. Na 2, falaram que a gasolina vai subir. Quem falou que a gasolina vai subir? Alguém. A tua colocação está perfeita, a tua resposta está perfeita, é isso mesmo. Alguém falou que a gasolina vai subir. Quem que falou? Não sei, não faço ideia. Alguém. Então, sujeito indeterminado. Felipe, vamos levantar, Felipe.
Tá cada vez mais arriado aí, com esse sono que tá te consumindo. Certo? Gabriel, tu colocou isso na tua respostinha? Tá bom. Que ótimo. Lavínia. Tá, e agora com a minha explicação, tu entendeu? Hã? Mais ou menos? Então, olha aí as duas frases, Lavínia. Tá perguntando, na ordem do exercício, qual delas o sujeito ele é indeterminado. Nós temos duas frases, não temos? Frase 1 e frase 2. Na frase 1, tu tem um verbo destacado e na frase 2 tu tens outro verbo destacado. E tá perguntando em qual desses verbos o sujeito ele é indeterminado, porque em nenhum desses casos o sujeito está explícito. Na número 1 diz assim: os operários trabalharam a noite toda para concluir a obra, portanto, precisam de um descanso. Lavínia, quem é que precisa de um descanso? Hã? É só porque eu não estou realmente escutando, Lavínia, então você fala mais alto. Os operários, muito bem. Então, neste caso, o teu sujeito, ele está oculto, ele não é indeterminado, porque tu consegue saber a quem se refere o teu sujeito. Na frase 2 diz assim: falaram que a gasolina vai subir. Quem é que falou, Lavínia, que a gasolina vai subir? Alguém. Então, o teu sujeito, ele é indeterminado. Tá bom? Então, o que que acontece? Na 1, vocês têm o contexto. Vocês sabem da onde vem o teu sujeito pela oração anterior, pela oração da frente. Na 2, tu não sabe quem é o sujeito porque só diz falaram que a gasolina vai subir. Quem falou? Alguém. Tu não consegue responder quem. Tá bom? Entendeu? Gente, página 7 temos a revisão de sintagma verbal, núcleo, função e flexão do verbo. Então, aqui na página 7 tem um esqueminha muito bom da gente ver. Diz ali, ó, que sintagma nominal, o núcleo sempre vai ser um nome, ou seja, um substantivo, tá? Eu quero que vocês escrevam aí, do lado ali onde diz nome, que vocês escrevam substantivo. E do lado diz que o núcleo do sintagma verbal. Oi, Ian, bom dia. Página 7. Que o núcleo do sintagma verbal é o verbo. Isso, Rian. Estão acompanhando, gente? Embaixo nós temos os alunos farão uma visita ao museu na próxima semana. Temos os alunos como sintagma nominal, que agora a gente chama ele de sujeito, e temos farão uma visita ao museu na próxima semana
o nosso sintagma verbal, que é o nosso predicado. Tá bom? Certo? Então, isso a gente já tem visto, a gente tem conversado. Então, da página 8 à página 9, vocês têm exercícios sobre sintagma verbal. Na página 10, vocês têm modos e tempos verbais. Então, que nós já vimos os modos e os tempos verbais. Não, a gente só viu tempos verbais. A moda ainda a gente não viu. Então, eu quero que vocês façam a página 8 e 9. Vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem essas duas páginas, tá bom? Vamos corrigir então, gente. Número 1. Léo, assinale V se a afirmação for verdadeira ou F se for falso. Léo, um sintagma verbal, ele pode ser substituído apenas pelo núcleo? Eu posso ter no sintagma verbal apenas o verbo? Verdadeiro, muito bem. Vitor Gabriel, um sintagma verbal geralmente forma o sujeito. Verdadeiro ou falso? Escreve aí então para mim se é verdadeiro ou falso. Bota aí um F ou um V. F, muito bem. No sintagma nominal, ele geralmente forma o próprio sintagma verbal. Ele não vai formar o sintagma nominal, né? Muito bem. É V. Sofia, um sintagma nominal forma o predicado? Não, é a Sofia, Rian. Sim, verdadeiro, muito bem. Marina, um sintagma verbal tem o núcleo constituído por um verbo? Marina, tá aí? Acho que não. Vamos passar para o Gui Quadro. Gui Quadro. Um sintagma verbal tem o núcleo constituído por um verbo? Verdadeiro, muito bem. Então fica verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tá bom? 2. Leia as frases a seguir e resolva os itens propostos. Focas e golfinhos surgiram no mar. Cauê, quem é o teu sintagma verbal? Cauê, exercício 2, letra A, primeiro pontinho. Focas e golfinhos surgiram no mar.
Quem é o sintagma verbal? Quem é Cauê? Cauê, olha só, a frase é focas e golfinhos surgiram no mar. Quem é o teu verbo? Surgiram. O sintagma verbal é tudo que vem depois do verbo, inclusive o verbo. Quem é o sintagma verbal? Surgiram. O que mais? Surgiram no mar. Focas e golfinhos é sintagma nominal. Quem é o sintagma verbal? Cauê, pega o teu lápis e corta na frente do verbo. Cortou? Então a tua oração ficou dividida em duas. De um lado ficou focas e golfinhos e do outro lado ficou surgiram no mar, certo? Focas e golfinhos é o teu sintagma nominal. Quem é o teu sintagma verbal? O que sobrou aí? Quem é que sobrou, Cauê? Não foi surgiram no mar? Surgiram no mar não ficou junto? Então esse é o teu sintagma verbal, Cauê. Tá bom? Tu precisa sempre fazer um corte na frente do verbo. O que ficar na frente do verbo é sintagma nominal ou sujeito. O que fica depois, junto com o verbo, a gente chama de sintagma verbal ou predicado. Tá bem? Tu precisa estudar bastante, tá bem, querido? Então tá. Então, gente, vimos que o sintagma verbal é surgiram no mar. O predicado, ele é igual ao sintagma verbal. Então, o predicado é surgiram no mar. Gui Estevam, quem é o núcleo do sintagma verbal? A letra A. 2, letra A.
Não, Gui. Quem é o núcleo do sintagma verbal? Surgiram, muito bem. Felipe, era para trocar, aqui para reescrever a frase, trocando o sujeito, focas e golfinhos, por uma baleia. Como é que fica essa frase? Uma baleia surgiu no mar. Muito bem, Felipe, parabéns. Valentina, na reescrita, que tipo de flexão o verbo surgiu sofreu? Tá, mas que tipo de flexão? Tá, vocês acham que vocês não entenderam bem o que é flexão. Quando a gente pega o verbo e a gente transforma ele sofre modificações, né? Então eu tinha aqui, ó, focas e golfinhos, e eu transformei ele em uma baleia. Então esse verbo, ele sofreu flexão de número. Ele deixou de ser plural e passou a ser o quê? Singular. Então o verbo, que bom, o verbo sofreu flexão de número. Por quê? Para concordar com o sujeito. Cauê, tu colocou isso na tua resposta, Cauê? Oi? Não, ele passou do plural para o singular, não o contrário, Gui. Era focas e golfinhos e passou para baleia. Tá bom? Não. Flexão de número. Por que Angelina, por que não sofre flexão de gênero? Por que o verbo não passa para flexão de gênero? Não muda a flexão de gênero? Porque verbo não tem masculino e feminino. Quem tem flexão de gênero masculino e feminino é o substantivo, o teu sujeito. Agora o teu verbo ele não vai ter essa flexão, tá bom? O teu verbo ele só tem flexão de número, tá? Isso. Flexão de gênero e número. Vamos para a letra B. Gui Quadro, desliga o microfone, querido. Tá. Letra B. Agradeci em silêncio. Lavínia, quem é o sintagma verbal da frase agradeci em silêncio, Lavínia? Será que caiu? Lavínia? Estela? A frase agradeci em silêncio. Quem é o sintagma verbal?
Estela, o sintagma verbal é tudo que vem junto com o verbo. Quem é o teu sintagma verbal? O que mais? Sim, tudo isso. Olha só, o em silêncio não vem depois do verbo? Aí eu te pergunto, quem agradeceu em silêncio? Alguém agradecia, eu digo isso? Alguém agradecia em silêncio? Isso, meu amor, eu agradeci em silêncio. Então, teu sujeito aí, ele está oculto, tá? Então, seria eu agradeci em silêncio. Corto na frente do verbo, fica agradeci em silêncio. Então, agradeci em silêncio é teu sintagma verbal, é tudo isso. Tá bom? Aí, o teu predicado é a mesma coisa. Agradeci em silêncio. E quem é o núcleo do predicado verbal, Estela? Quem é o núcleo desse predicado verbal? Agradeci em silêncio. É o próprio verbo. Só um pouquinho, Gabriel. Gabriel, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Estela, o núcleo do predicado e o núcleo do sintagma verbal será sempre o verbo. Então, o núcleo do sintagma verbal é agradecer. Muito bem. Isso. Fala, Gabriel. Agora sim, querido. Acho que não. Acho que caiu, Gabriel. Rian, próximo diz assim: reescreva o período substituindo o sujeito oculto por nós. Como é que fica a frase? Isso aí, muito bem. Rian, na reescrita, o teu verbo sofreu que tipo de flexão? É para ti? Flexão de quê? Não, é número. Flexão de quantidade não existe, tá, querido? É flexão de número. É quando, por quê? Porque ele passa do plural para o singular ou do singular para o plural. Então, o verbo sofreu flexão de número de singular para o plural para concordar com o sujeito. Gabriel, tu queria fazer uma pergunta aquela hora, mas aí tu caiu. Podes falar. É a mesma coisa. Gabriel, sempre vai ser a mesma coisa. Sintagma verbal é a mesma coisa. Isso, é a mesma coisa que predicado sempre, tá bom? De nada. Viu?
Exercício 3. Reescreva as frases a seguir no plural e indique o núcleo do sintagma verbal. Angelina, eu tenho assim, ó, na letra A. Eu vivo melhor nessa cidade. Eu tenho que transformar ela em plural. Como é que fica? Exatamente. Nós vivemos melhor nesta cidade. Quem é o núcleo, amada? Vivemos. Muito bem. Parabéns, Angelina. Fico contente em saber que tu tá te esforçando, estudando. Parabéns. Sim, Gui. Uhum. É que quando tu faz uma frase dessa, Gui, ou tu usa meu amigo e eu, ou tu usas a gente. Se tu vai usar a gente vive melhor nessa cidade, não está errado, está certo. Mas tu tá falando na tua forma informal, mas igual está certo, tá? Vamos seguir aqui. Agora é o Leozinho. O marinheiro sujou o cais. Como é que fica no plural, Léo? Muito bem. Os marinheiros sujaram o cais. Quem é o núcleo, Léo? Sujaram. Muito bem, isso aí. Sofia, tá aí? Lavínia, pode falar? Tá conseguindo falar, Lavínia? Liga-me que o teu microfone tá desligado. Tenta ligar, por favor. Eu sei, eu vi. Não consegue, Lavínia? Então tá. Gabriel, vamos lá. Esse estudante leu toda a história. Como é que fica no plural? A gente já fez, o Léo já respondeu. É, o Léo não respondeu a C, não? Pulei a C? Ah, tá bom. Então tá bem, obrigada. Desculpem. Gabriel, letra C, então. Algum tripulante falou em naufrágio. Como é que fica no plural? Tá certo? Isso. Não, o núcleo do sintagma verbal. É. Falaram, muito bem.
O núcleo do sintagma verbal é sempre o verbo. Falaram, muito bem. Agora sim, letra D de quadro. Esse estudante leu toda a história. Como é que fica no plural, Gui? Muito bem. Esses estudantes leram toda a história. Quem é o núcleo, Gui? Leu. Leram. Leram. Isso, tu transformou. Tá bom. Cauê. Cauê, a frase é: a embarcação quase naufragou. Como é que fica no plural? Felipe, vamos levantar. Já tá quase dormindo, Felipe. Ai, que ótimo, Lavínia. Vamos ver se fica. Não, agora é o Cauê, tá? Depois eu passo para ti. Cauê, como é que fica essa frase no plural? A embarcação quase naufragou. Liga o microfone, Cauê. Como é que fica no plural? Como é que fica as embarcações? Como é que fica a embarcação no plural? Tu não fez, Cauê? Lê a tua resposta. Não? Tu não fez ou tu não sabe? Cauê, tu só tem que passar pro plural. A caneta, as canetas. A embarcação, como é que fica no plural a embarcação? Como é que fica no plural a embarcação? As embarcações. Aí o teu verbo é naufragou. Como é que fica no plural? As embarcações quase naufra. A tia não escutou, querido. É que travou um pouquinho aqui para mim. A embarcação quase naufragou. No plural muda um pouquinho. As embarcações quase naufragaram. Não, naufragarão. Corrige aí o que tu escreveu. As embarcações quase naufragaram. Tá bom?
Exercício 4. Leia a informação a seguir. Tem a função de predicado da oração. Seu núcleo é o próprio verbo. Então, fala, Gui. Ah, sim. Muito obrigada, Gui, por ter me lembrado. Então, o núcleo do sintagma verbal é naufragaram. De nada. Vamos seguir então com a 4. Ela é a explicação do sintagma nominal, do núcleo do sintagma verbal. É a explicação do sintagma verbal ou é a explicação do sujeito Valentina? A, B, C ou D? Qual das duas, Valentina? Só tem uma resposta certa. Olha só. Tem a função de predicado da oração. Seu núcleo é o próprio verbo. É o núcleo eu estou falando do núcleo do sintagma verbal ou eu estou falando do sintagma verbal? Isso aí, letra C, muito bem. Oi. Não, não pode ser sujeito. O sujeito não tem como núcleo ser o verbo. O núcleo do sujeito sempre vai ser o substantivo. Tá bom. No exercício 5, nós temos 3 frases e nós temos que separar elas nessas tabelas, né? Eu pulei o Gui Estevam. Vamos começar com o Gui Estevam. Gui, a frase 1 é... Então, vamos fazer junto. O número 1 é o seguinte. O dia começou a nascer. Quem é o sintagma verbal, Gui? Isso. Isso mesmo. Muito bem, Gui. Então, o sintagma verbal é começou a nascer. Qual é a função desse sintagma verbal? Tem a função de predicado. Ele funciona como predicado. Tá bom? E quem é? O núcleo começou. Muito bem, Gui, parabéns. Estelinha? Estelinha, brilha, brilha, estrelinha. Oi, Angelina. Da 1, da primeira frase, é começou a nascer. A função é de predicado e o núcleo começou. Tá? Estelinha, frase 2. O mar subitamente mudou. Quem é o sintagma verbal? Tá? Fala.
tu não sabe? Eu achei que tu tinha me dito que tu tava com dúvida. Ô, Estela, quem é o verbo dessa frase? O mar subitamente mudou. Quem é o verbo? Não. Mudou. Isso. Faz um corte, Estela. Tá. Faz um corte na frente do mudou. Quem é que tá junto com o mudou? Quem é que tá junto do mudou? Tem alguém depois desse corte com o mudou ou ele tá sozinho? Tá sozinho. Então quem é o sintagma verbal? Esse é o sujeito. Quem é o sintagma verbal? Mudou, o sol mudou. Isso. A função dele, Estela, é de predicado também. E quem é o núcleo desse sintagma? Não, subitamente não tá junto com o verbo. Quem é que tá com o verbo? Só o verbo. Então quem é o núcleo? Mudou. É, exatamente. Entendeu? Tá. Gente, olha lá. O mar subitamente mudou. Eu vou cortar na frente do verbo. Então, fica só o mudou no sintagma verbal. Então, meu sintagma verbal é mudou e o meu núcleo do sintagma verbal é mudou. Tá bom? Kia, agora tudo contigo. Frase 3. Agradeci em silêncio. Quem é o sintagma? Muito bem. E qual é a função dele? Predicado. E quem é o núcleo? Muito bem, parabéns. Felipe, vamos levantar, Felipe, que já tá quase dormindo. Levanta esse corpinho lindo. Muito bem, gente, parabéns. É isso mesmo que vocês tinham que fazer. Certíssimo. O sintagma verbal é agradeci, em silêncio. Sintagma verbal agradeci, em silêncio. Predicado é a função. E o núcleo do sintagma é agradeci.